Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais esse Bússola Lunar, que é o nosso encontro mensal, onde eu trago as energias lunares e outros aspectos do céu também que eu percebo que são importantes, né, de serem falados aqui, que é para que você compreenda o momento, a energia, para que você tome decisões alinhadas, então, com as energias fluindo melhor pela vida, tá? A intenção desse vídeo é essa. Se você não me conhece, eu sou a Rebeca, eu sou terapeuta, mentora. Aqui no canal a gente segue juntinho pelo ciclo lunar, que também pulsa em fases, né? Como a nossa vida é. Então, expansão, pausa, criação, revisão. A Lua é uma grande guiança na direção da vida que a gente quer manifestar, tá? Se você é novo aqui, você se inscreve no canal, a gente ainda vai ter esse mês, né? Então a gente tem um vídeo por semana, a gente começa na Lua Nova com o Bússola Lunar, com esse panorama energético e também alguns exercícios, algumas orientações. A gente segue na Lua Crescente com o quadro Ativação Lunar, que é um conteúdo voltado para manifestação, tá? Na Lua Crescente. No oráculo, na Lua Cheia, a gente tem o oráculo de Lua Cheia. E aí sim eu abro o tarô aqui para trazer sinais e revelações, reflexões que podem iluminar a nossa jornada. E a gente fecha o ciclo lunar com reflexões lunares. A Lua Minguante tão voltada para cura, para limpeza, traz essa oportunidade da gente pensar um pouco mais, fazer algum trabalho de cura aqui, a depender aí do tema da lua em questão, tá bom? Então fica aqui até o final, porque hoje a gente vai ter inclusive uma prática rapidinha aqui para a gente lidar com ondas emocionais, que é uma coisa que pode acontecer fácil nesse mês, tá bom? Já adiantando aqui o conteúdo do vídeo. No final de tudo, a gente vai ter uma cartinha de oráculo para inspirar essa alunação. Vamos embora? Muito bem, a alunação ela começa no dia 21 de outubro, exatamente 9h24 da manhã, horário de Brasília, lua nova em Libra, e o tema desta alunação como um todo é relacionamentos e escolhas conscientes, tá? Libra vai falar muito sobre a nossa relação com o outro, sobre as alianças, sejam amorosas ou não, tá? E os acordos que constroem a nossa realidade. Só que essa alunação vai trazer isso com muita profundidade, tá? Não dá mais para sustentar relações superficiais, conversas rasas, acordos feitos para evitar o desconforto. A nossa alma está pedindo verdade. Essa é uma alunação muito boa para a gente revisar. Eu vou colocar as perguntinhas aqui, aí você pode pausar o vídeo e fazer um exercício, sempre falo isso aqui, né? Um exercício de escrita, tá? O que ainda está alinhado comigo e o que já ficou pequeno? Onde eu tenho evitado, preste atenção nessa, essa é muito libriana, tá? Onde eu tenho evitado conversas difíceis? Em quais relações eu ainda me sacrifico para manter a paz? Onde estou escolhendo a diplomacia e abandonando a minha verdade? 4 perguntinhas para a gente já abrir esse vídeo, já como, né? Fazendo o que a gente veio fazer aqui, né? Que é um processo de autoconhecimento. Essa alunação vem mostrar pra gente que a harmonia não é silêncio forçado, que a harmonia verdadeira exige coerência emocional. Esse ciclo, ele não quer perfeição nos relacionamentos, ele quer honestidade. Bom, 2 dias depois que a gente tem essa lua nova no signo de Libra, a gente tem Sol em Escorpião, e aí vocês sabem, né? O Sol em Escorpião, depois a gente vai entrar numa alunação em Escorpião, depois dessa, é sempre um mergulho profundo, tá?
Se Libra nos convida a olharmos para as nossas relações, Escorpião nos convida a sentir de verdade. E assim, esse é um ponto forte dessa alunação, tá? O tema, né? O sentir, tá? Isso pro lado bom, porque é importante que a gente sinta, que a gente nomeie os nossos sentimentos, que a gente se permita sentir, mas também tem um lado sombra às vezes disso, né? Quando nos falta, sim, inteligência emocional, quando a gente é pego nas nossas feridas, certo? O que pode acontecer, sempre num caminho de autoconhecimento e cura, tá? Então pode ser que emoções venham mais fortes mesmo nesse mês, nesse ciclo lunar. Oscilações de humor aconteçam, saudades, né, venham com força, vontade de fechar ciclo, de entrar naquela energia de tudo ou nada. Coisas que a gente de repente tinha colocado ali debaixo do tapete, ou melhor, né, eu gosto de usar essa ideia, que é assim, sabe quando a gente pega um sentimento, guarda num potinho e deixa lá no fundo do armário? Deixa lá, esquece. Sabe assim, você deixa lá, não quero mexer com isso. Pois é, até que chega um dia que você precisa abrir o armário, sei lá, para procurar outra coisa. E aí você acha aquele potinho. E tem que lidar com ele de alguma forma, né? O que você vai fazer com isso? Como é que você vai elaborar esse sentimento, certo? É por aí. Escorpião não tolera o autoengano. Ele expõe o que precisa ser visto para ser curado, o que precisa ser visto para renascer, para ser ressignificado, para ser transformado, tá? É um mês em que certas coisas podem ser ativadas, o medo do abandono, controle, ciúme, chantagem emocional, testagem dos vínculos. Não é um movimento para nos derrubar, é um chamado para nos enxergarmos com coragem emocional. Você não precisa ter medo do que você sente. Sentir. Vou botar essa frase aqui. Sentir é um caminho de volta para si. Mas é sentir com consciência. Sabendo então de toda essa profundidade, intensidade emocional desse mês, é interessante ter o olhar de quem observa, sabe? Tem você sentindo, e sentimentos são ondas, e tem você como observador de quem sente. Se coloque nesses dois papéis, né? Então eu sinto, eu tomo um tempo para observar o meu sentir, para nomear o meu sentir, para processar o meu sentir. E aí então eu decido, em equilíbrio, juntando razão e emoção, como eu vou manejar, como eu vou me alinhar, como eu vou chegar no caminho do meio para tomar decisões com sabedoria. É por aí, tá? A energia desse mês é basicamente essa. Bom, vou passar agora para a linha do tempo dessa lunação, né? Tanto das fases lunares quanto ali dos trânsitos que eu considerei importantes, tá? Trazer para cá. Depois desse bloco, a gente vai fazer um exercício para lidar com as ondas emocionais que eu falei agora, tá bom? Então, aqui vai ter a minutagem do vídeo, você pode passar um mês acessando ele, né? Revisitando isso, revisitando o exercício e tudo mais, tá? Qualquer coisa, sei lá, já quero ver o exercício de ondas emocionais. Já, tá bom, clica aqui na descrição que tem a minutagem, tá?
Sobre a linha do tempo de lunação, o que eu vou te pedir, tá? Se você sentir aí, faz. Pega a agenda. Pega a sua agenda, pega um papel, pega uma caneta, anota isso para você ir ganhando consciência dessa transição energética, tá? Uma outra forma de lidar com isso, além de revisitar esse vídeo, enfim, é me seguir lá no Instagram, tá? Porque lá eu tô praticamente todos os dias lá nos stories, entendeu? Então eu vou falando o que tem, o que tá rolando, qual lua que tá, qual é a energia do dia, enfim. Só acompanhar lá, tá? Se você quiser ver um pouquinho mais de perto, tá bom? Muito bem, então, lua nova em Libra, dia 21/10, né? 9h24 da manhã. A gente tem um momento, então, lua nova, um momento de inícios, né? Um momento em que a gente planta as nossas intenções. A gente está falando aqui sobre acordos internos, sobre a definição do que vamos nutrir nesse ciclo. A pergunta-chave, vou botar aqui. Eu fico assim, que depois me ajuda na edição. O que eu escolho nutrir nos meus relacionamentos e na minha vida a partir de agora? O que eu escolho nutrir nos meus relacionamentos e na minha vida a partir de agora? Se você tem essa energia de plantar intenções, então é um momento excelente de cocriação do seu próximo ciclo lunar. E o tema forte dessa lunação é relacionamento. Que tipo de relacionamento você deseja nutrir, tá? Você pode, essa é uma pergunta chave, né? Mas a lua nova, ela é interessante para você cocriar o que você quiser, tá? Fazer aí todos os seus planos, não só para a área de relacionamentos no geral, tá bom? Lua crescente em Aquário, 29 de outubro, 1h21 da tarde, horário de Brasília. Lua crescente, a gente coloca energia no que a gente quer que cresça na nossa vida, tá? E a gente enfrenta também ali determinadas resistências, né? É um momento que o universo dá uma testada na nossa intenção, tá? Aquário nos convida a olharmos para isso com um olhar assim mais amplo, tá? Um olhar de inovação. Pensar diferente, fazer diferente, romper com padrões antigos, inclusive padrões emocionais antigos, tá? Nessa época a gente vai ter um vídeo novo aqui no canal que vai com certeza ter um tema, eu ainda não defini o tema, tá? Mas que vai ter um tema relacionado a essa energia aquariana, tá? Um vídeo de cocriação, um vídeo voltado para manifestação que tem a ver aí com esse tema aquariano, então volta aqui para ver depois, tá? Pergunta-chave. Se eu quero resultados novos, estou realmente me permitindo novas atitudes? Como é que é aquela frase? Não dá para querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. É por aí, tá? Talvez esse seja o tema do vídeo, inclusive. Vamos ver? Cuidado aqui, porque a sua mente pode querer resolver tudo sozinha e fugir da emoção. E assim, esquece isso de fugir da emoção nessa alunação. Esquece. Nem tenta, tá? A lua crescente em Aquário vai funcionar quando a mente e o coração estiverem alinhados. Combinado? Lua cheia no signo de Touro, 5 de novembro, 10h18 da manhã, horário de Brasília. Lua cheia é o momento em que a gente olha para o resultado daquilo que a gente intencionou na lua nova, né? A verdade aparece, a colheita chega e também não chega, né? A gente visualiza se vai chegar ou não. E aí é o nosso momento de checagem da colheita, tá? Essa lua cheia fala sobre valor, estrutura e maturidade emocional. Essa lua cheia em Touro, primeiro que é uma lua cheia muito próspera, tá? A lua cheia em Touro traz essa energia de prosperidade bem forte, tá? Aproveitem essa energia. Mas ela vai te mostrar onde está realmente o seu comprometimento e onde ainda tem apego, tá? Pergunta-chave aqui. O que tem valor suficiente para permanecer na minha vida
e o que já não merece mais a minha energia. Na lua cheia em Touro, é interessante que a gente consegue ter uma revelação clara, assim, daquilo que de fato pode crescer, daquilo que de fato pode se estruturar, tá? Então, essa pergunta cabe muito bem, né? Aquilo que pode expandir na minha vida. Aquilo que eu acho que essa palavra é até a melhor palavra para lua cheia em Touro. Aquilo que é fértil. Tá bom? Lua minguante em Leão, dia 12 de novembro, 2h27 da manhã, né, da madrugada, horário de Brasília. Encerramentos, né? Lua minguante é o momento em que a gente vai olhar para o nosso ciclo lunar. Como foi o ciclo lunar? O que aconteceu? O que eu intencionei na lua nova? Eu botei energia na lua crescente, eu olhei a colheita na lua cheia, chego na lua minguante, aí o que aconteceu? O que eu tenho que lapidar? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que curar? Que bloqueio que eu percebi em mim mesma, né? Então, o momento aqui em Leão, forte aqui para limpeza de ego, especialmente, tá? E humildade espiritual. A vida pode pedir pausa nesse momento. E assim, a energia leonina, ela quer verdade do coração, tá? Então, é importante se alinhar com essa verdade do seu coração, mas vai remover orgulho e vaidade, tá? Pergunta-chave aqui: o que eu ainda estou sustentando por orgulho? Sabe, assim, aquela coisa que você quer ficar mantendo na tua vida porque você quer ganhar? Atenção para isso. É uma boa oportunidade para lidar com essa energia. Os sentimentos, né, eles vão estar muito à tona. Então, preste atenção aí naquilo que você se agarra, aquilo que você... Sabe aqueles apegos que acontecem só porque você quer ganhar? Só porque você quer que a história termine da maneira como você gostaria que terminasse? Tá? E aí você chama esse sentimento de outra coisa, quando na verdade é ego. Tá? Então é um ótimo período para analisar esse tipo de coisa, tá bom? E pensar também no tempo que você tá perdendo fazendo isso, né? Porque assim, o que é nosso a gente não força, tá? Se coloca numa energia leonina muito mais de, né, de rainha, de rei, no sentido de, sabe, de, né, eu não persigo, eu atraio, tá? Fica essa dica. Vamos para outros trânsitos importantes aqui, tá? A gente tem Marte em Sagitário, dia 4 de novembro. Marte é o planeta da ação, né, que tá entrando num signo de expansão. O céu vai trazer mais impulso de movimento pra gente, mais coragem, talvez, né? Já vinha, né, em Escorpião antes, que já tava com essa energia corajosa, assim. Agora, Marte traz uma coisa, assim, de não tem limite, né? Tipo, tudo é possível, tá? Então, cuidado aqui com imprudência, tá? Use essa energia ao seu favor, claro, mas cuidado com a imprudência, né? Coloca o pezinho no chão, tá bom? Vênus entra no signo de Escorpião 6 de novembro, reforçando a intensidade dos vínculos, tá? As relações vão para um lugar de verdade, as máscaras caem e aqui não tem meio termo, né? Que é a 880 aqui, ou cura, ou repete o padrão, ou cresce ou destrói, é muito 880 aqui, né? Esse trânsito, ele aprofunda muito a intimidade, tá? Mas também pode expor controle, ciúme, manipulação, se houver sombra emocional acumulada, tá? É uma energia muito passional, tá? Tem um lado bom disso e também tem um lado mais complicado, né? De novo, a coisa da onda emocional, de se colocar como observador, de usar a intensidade de uma forma construtiva,
tá? Tudo isso é possível, tá? Dentro dessa energia. Pode ser uma energia maravilhosa, tá? Forte, intensa. Mas é isso, com maturidade. Porque senão pode ser que se acesse uma energia mais destrutiva mesmo, tá bom? A gente tem Urano em Touro vai entrar em Touro, né? E vai ficar até abril de 2026, tá? Nossa, essas perguntas aqui são intensas, tá? Quem é você? E, lembrando, esse trânsito, ele vai até abril de 2026, tá? Quem é você sem o seu status? Se tirarem o que você tem, o que fica de você? Forte, né? Esse trânsito é de um desapego profundo e nos convida à autenticidade. Quem é você? Para além dos seus títulos, para além do seu status, né, da sua imagem. Quem é você na essência? Essa sua essência, ela está tendo espaço para se expressar no mundo? Muito profundo, né? Pois é, até abril, essa reflexão que eu acho importantíssima, né? Que nos aproxima muito aqui da nossa alma, certo? Muito bom. Vou colocar alguns vídeos aqui embaixo na descrição que podem apoiar esse vídeo aqui, tá? Para além né, do que vai vir de vídeo, né? Tem, por exemplo, um vídeo sobre Memento Mori que cai bem aqui com esse Urano em Touro. Vou lembrar de linkar aqui embaixo, tá? E muito bem, o que temos mais? Mercúrio retrógrado. O último do ano, sua última chance de colocar a culpa em Mercúrio, tá? De 9 de novembro a 29 de novembro, gente, aquela coisa de sempre, tá? Faz backup, pode ter questões aí com comunicação, com papéis, com, né, ler 3 vezes um contrato, vai combinar alguma coisa com alguém, se certifica que a pessoa entendeu também, sabe, assim, uma questão, aqui as questões com tecnologia, com informação, tá? Aqui pode trazer de volta conversas inacabadas, né? Relações com pendências, o clássico, né? Clássico do ex que volta, né? Revisões de rota, decisões antigas para confirmar ou encerrar. Então, uma revisão mesmo de caminho aqui, que é o que Mercúrio retrógrado traz, tá bom? Bom, você já deixou seu like aqui? Antes da gente ir agora, a gente vai para a parte de... Vou dar respirada agora. Tá intenso, né? Esse roteiro tá intenso. Aproveita e deixa seu like aqui, tá bom? Por favor, não deixe de fazer isso. Vamos lá, e compartilha esse vídeo, né? Compartilha também aí com quem pode se beneficiar desse conteúdo, tá? Vamos lá, desafios do ciclo, tá? Esse ciclo nos pede responsabilidade emocional, tá? A energia de Libra com Escorpião, né? Essa alunação libriana, Sol em Escorpião, intensifica os vínculos, mas também expõe as dinâmicas tóxicas, especialmente chantagem emocional, né? Então, aquela coisa assim, se você me amasse de verdade, não. Percebe o outro, mas se percebe também, tá? Né? Porque a gente tem mania, assim, de ouvir essas coisas e pensar só no outro, né? Que a gente tem que se avaliar, tá? Complacência, então, engolir os sentimentos, né? Para evitar os conflitos. Projeção. Culpar o outro, né? Projetar no outro as nossas dores. Controle e manipulação. Então, um medo de abandono, às vezes, disfarçado aí de cuidado com o outro. Orgulho. Querer estar certo, ao invés de querer paz, tá? Tem uma coisa aqui que vale muito dizer, que é forte também, tá?
Vou botar aqui. Não confunda destino com repetição de padrão. Às vezes, não é o universo te testando. É você repetindo uma escolha antiga com um novo nome. Forte, né, gente? Vamos para os potenciais e oportunidades desse ciclo intenso? Muito intenso? Muito bem, esse ciclo traz ativação de destino, tá? Ele ajuda também, pode ajudar também, se a gente usar essa energia ao nosso favor, tá? De uma forma madura, responsável, inteligente emocionalmente. Pode nos ajudar a curar vínculos importantes, reconstruir pontes que precisam ser mantidas, concluir ciclos com amor e maturidade, escolher relações que nutrem e impulsionam o nosso crescimento, dar passos ousados para um novo caminho de vida, assumir um nível maior de autenticidade. Olha que coisa boa, se a gente usa... Sabe que outro vídeo é bom aqui? O vídeo da chama violeta. Eu tenho... Peraí que eu vou anotar essas coisas, peraí. Sabe por quê? Porque a chama violeta, ela traz essa energia de transmutação, né? Tem tudo a ver, tá? Justamente para a gente conseguir transmutar, às vezes, uma carga mais densa, tá? Pode ser muito interessante usar isso. Isso e o Ho Oponopono, né? Eu vou colocar os vídeos do Ho Oponopono aqui também. Sabe? Inclusive, isso fica de exercício para lidar com as ondas emocionais, né? Você se coloca como observador, de repente para um pouco, faz, né? Se conecta com o Ho Oponopono, que chama violeta, ou com o exercício que eu vou botar aqui, mas vamos transmutar, né? Para poder pegar desse ciclo justamente essa energia de potenciais e oportunidades. Combinado assim? O que aí vai dar bom. Vamos então para o nosso exercício? Rapidinho aqui para a gente sair da onda emocional. Primeiro passo desse exercício: respirar fundo 3 vezes em 3 tempos. Por quê? Por que que a gente faz isso? A gente faz isso para dar tempo de dar uma baixada nos hormônios. Sabe assim, quando você vem aquela emoção intensa, né? Seja qualquer tipo de emoção muito intensa, que vai direto ali, né? Enfim, isso é neurológico, né? Mas vai primeiro no seu cérebro primitivo, né? Enfim, você precisa dar um tempo para você ativar o seu córtex frontal, basicamente, tá? Então esse exercício acaba ajudando nisso, né? Então se viu ali na onda, né? Na onda emocional, tá ali, se estiver discutindo com alguém, pede licença, eu preciso de um tempo, tá? Fecha seus olhos, você vai inspirar contando em 3 tempos, né? Isso você conta até 3, então, inspira, 1, 2, 3, quando for soltar, você vai soltar em 3 tempos também, 1, 2, 3. E você vai fazer isso 3 vezes, tá? Então, inspira, conta 1, 2, 3. Expira, conta 1, 2, 3. E faz isso pelo menos 3 vezes, tá? Agora você leva a sua atenção para o centro do seu peito. Como é que tá o seu coração? Como é que ele tá batendo? O que que você tá sentindo? Pode levar sua mão e sentir mesmo, você permite sentir. Ele tá batendo forte? Tá rápido? Como é que tá? Isso tudo você vai fazer quando você estiver na sua onda emocional, né? Agora deve estar calminho, né? E você pode começar a afirmar coisas para você, tá? Eu vou falar algumas coisas aqui, mas você na hora pode criar as suas, tá?
Eu reconheço as minhas emoções, mas eu não me confundo com elas. Eu libero a necessidade de reagir no impulso. Eu escolho com consciência. Eu ajo com verdade. Essa agora que eu vou falar, para mim, eu acho que você pode guardar com você. Que é: eu estou presente. Eu estou no meu eixo. Eu estou presente. Eu estou no meu eixo. Tá? Conta isso para você. Essa é a sua voz mentora conversando com você. Eu acho que eu falo sobre voz mentora no livro. Quem sabe um dia um livro, né? No vídeo sobre autocompaixão. Vou botar aqui também. Tá bom? Esse é o nosso exercício, né? Sempre que você sentir a onda subindo, você pode fazer esse exercício antes de decidir coisas, tá? Bom, vamos fechar com o nosso oráculo, então. Dessa vez, eu trouxe arcanos maiores. Vamos de basicão de tarô hoje aqui. Vocês sabem que eu tô com uma ideia de fazer uma oficina de... me conta, me escreve se você acha legal. É uma oficina de mergulho nos arcanos maiores, tá? Tenho pensado sobre isso. É um super mergulho em autoconhecimento, sabia? A gente passar pela história do arcano louco, né? Porque o tarô é sobre isso, né? O tarô, enquanto arcanos maiores, conta a jornada do louco, né? Que é esse personagem que vai passando aí por vários momentos da vida até chegar a um ganho de consciência na carta do mundo. É bem legal fazer essa viagem, sabe? Eu tava querendo montar uma oficina para viajar junto com vocês, assim. Vamos ver. Eu aviso aqui se isso acontecer, tá? Escolhe um ou dois. Fecha um pouco seus olhos. Faz a respiraçãozinha, né? 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3. E escolhe um ou dois. Vamos começar aqui pelo 1, arcano maior para vocês. Ai, Imperador. Energia de Áries aqui, tá? Porque pode fazer sentido, não necessariamente, mas pode fazer sentido para alguém. E o Imperador fala sobre estrutura, tá? Fala sobre conquista. Mas é uma conquista muito estruturada, tá? Então aqui cabe ordem. Aqui cabe acordos claros. Aqui cabe um cuidado aqui, tá, gente? Com uma rigidez, tá? Porque o imperador tem a característica de querer as coisas do jeito dele, tá? Então, cabe aqui uma flexibilidade, alguma diplomacia, sim, mas é uma carta de conquista, de posicionamento, é uma carta de compromisso, de comprometimento, seja nas relações, seja, enfim, nos contratos, tá? Contratos claros, tudo muito claro, tudo muito estruturado. É uma carta também que representa chefes, que representam pais, que representa pessoas comprometidas, então, em relacionamentos, né? E é isso, tá? Dica, então, para esse mês: ordem, disciplina, comprometimento, tá? Eu vou deixar vídeo sobre disciplina aqui embaixo também, que pode apoiar quem escolheu essa cartinha, tá bom? Opção número 2. Ui, diabo. Energia de Capricórnio, tá? Pode ter alguma coisa a ver aí ou não. Mas aqui a gente tem obstinação, tá? Sabe tudo aquilo que a gente falou aqui sobre
sobre essa intensidade emocional, controle, ciúme, manipulação, tudo isso. Obsessão. Tá aqui, ó. Essa carta tem muito essa energia, tá? Uma energia de apego, uma energia de obsessão. Também tem uma energia assim, se você... Vamos lá, vamos pro lado luz, porque todos os arcanos têm lado luz e sombra, tá? Vou trazer o lado luz também disso aqui. Que é assim, ao invés de obsessão, obstinação, que não é ruim, certo? E é muito bom, especialmente para questões materiais, tá? Também é um arcano que fala sobre conquistas, tá? Só tem que tomar cuidado com com a coisa que vira obsessão, tá? Então, vamos iluminar essa energia, tá? É um arcano muito... Tem muito a ver, né, com Sol e Escorpião, essa coisa de olhar para a sombra, né? Lembrando que todos nós somos feitos de luz e sombra, tá? Né? Como é que é? É uma frase do Jung, né, que fala que a iluminação não vem da gente ficar olhando imaginando seres de luz, assim. A iluminação vem do contato com a nossa sombra. E na minha opinião, a mais pura verdade. A gente não pega a nossa sombra, enfia embaixo do tapete, finge que ela não existe, faz carinha de santo. Isso aí não dá em nada, né? A grande questão da nossa evolução tá em a gente olhar para nossa sombra, saber que ela existe, dar nome para ela, acolher também, porque ela também é parte nossa. E quando a gente faz isso, quando a gente reconhece isso, a gente consegue o quê? Lidar com isso de uma forma elevada, transmutar, né? Então, quando você conhece a tua sombra, então, por exemplo, vamos lidar aqui com o tema desse vídeo. Eu tenho uma tendência a ciúme. Eu senti o ciúme. Eu entendo. Esse ciúme é uma questão minha, interna minha. Por quê? Vários motivos. Né? Às vezes você tem uma ferida, tem um trauma, tem não sei o quê, tem não sei. Enfim, não sei, cada um tem a sua história. Você toma consciência disso. Você acolhe isso, porque isso é parte de você, da sua história, da sua formação emocional. Você transmuta isso. E você vai fazendo tanto esse trabalho que um dia você deixa de ser essa pessoa excessivamente ciumenta, né? Você evolui a partir da consciência, certo? É por aí. Sem medinho, tá? Dessa carta. Tá bom? Que este ciclo nos ensine a escolher com amor, mas também com firmeza. Que a verdade seja o lugar onde a nossa alma encontra a paz e que aquilo que é nosso por destino permaneça. Se esse vídeo falou com seu coração, deixa seu like, se inscreve, eu sigo trazendo conteúdos profundos, tá? A intenção aqui é essa. Eu não quero nada superficial aqui, bem esse ciclo. Bem esse ciclo escorpiano aqui com o Libra. Verdadeiros, práticos, para quem tá vivendo esse caminho de despertar com coragem, tá bom? E se você quiser viver comigo esse processo mais de perto, tem os links aqui embaixo para a comunidade 13 Luas, que, né, onde eu faço encontros mensais na Lua Nova, mais uma jornada de acompanhamento num grupo exclusivo de WhatsApp, com práticas espirituais, enfim. E tem ainda o acompanhamento mais próximo, que é da mentoria 13 Luas, que aí é direto comigo, mais íntimo, mais profundo, claro, mais transformador. Os links estão aqui na descrição. Eu vou amar caminhar contigo mais de perto, tá? E a gente se vê em breve, se Deus quiser, no próximo vídeo aqui dessa alunação, que vai ser o Ativação Lunar na próxima lua crescente. E é isso. Um beijo e até breve.